1 Coríntios, capítulo de número 5, e o versículo de número 7. 1 Coríntios, capítulo de número 5, e o versículo de número 7, para a nossa meditação. 1 Coríntios 5, versículo 7, assim nos diz a palavra do Eterno: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Diga abençoar a tua vida, seja a palavra de Deus. Amados, hoje estamos no domingo de Páscoa. No domingo da Páscoa, para nós cristãos, comemoramos a ressurreição de Cristo. Mas eu quero pensar com os irmãos, meditar com os irmãos, à luz da Bíblia, primeiramente sobre o porquê da Páscoa. Por que Jesus ressuscitou na Páscoa, no domingo da Páscoa? Páscoa era uma das festas judaicas, é uma das festas judaicas. A igreja pega por empréstimo esta festa, uma vez que Jesus ressuscitou na Páscoa. Israel tem três principais festas: a festa da Páscoa, a festa das semanas ou dos Pentecostes, que era contada 50 dias após a Páscoa, ao qual é derramado o Espírito Santo sobre os discípulos e o iniciar da obra do Espírito Santo sobre a igreja. E a terceira festa, a festa dos tabernáculos. Queridos, na festa da Páscoa era feito a oferta do cordeiro, para que o sumo sacerdote pudesse entrar no Santíssimo Lugar. Nós vamos falar isso ao decurso da mensagem. Mas era também o período em que se colhia a cevada, porque as festas de Israel estavam também vinculadas à agricultura, uma vez que o povo de Israel, eles eram voltados ao campo, e na Páscoa colhia-se a cevada. No Pentecoste colhia-se o trigo, que era um período de festa para a economia da Palestina, uma vez que o trigo era a mola mestra da economia da Palestina, mas também fazia-se a poda da vinha. Era no Pentecoste que se podava a vinha. E a terceira festa, a festa dos tabernáculos, quando Israel lembrava o período da peregrinação no deserto, quando eles habitaram em tendas, assim eles comemoram também. E na festa das tendas ou do tabernáculo, eles fazem o preparar da terra. É quando a terra é arada, esterroada e adubada para um novo ciclo de plantação. Então, a festa dos tabernáculos está falando de um novo período, de um novo tempo, de uma nova etapa para a plantação. Mas então, essas três festas, nós temos por princípio agora de meditação a festa da Páscoa. Na Páscoa, quando nós temos Israel cativo no Egito, Israel esteve cativo por 400 anos ali no Egito, e quando Deus levanta Moisés para que pudesse libertar Israel, tirar Israel, como a Bíblia vai dizer, como um forte do Egito, a Bíblia diz que Deus primeiro vai ser glorificado sobre os deuses do Egito. Mas no momento em que Deus vai tirar Israel, Deus ordena a Moisés que convide o povo para que pudesse sacrificar o cordeiro e preparar a Páscoa. Páscoa quer dizer passagem. Seria o período em que o anjo ia passar, o anjo da morte ia passar, os primogênitos do Egito morreriam. Queridos, a casa que não tivesse o sangue no umbrais da porta e nas vergas da porta, a morte adentraria e o primogênito seria ceifado. Então Deus fala a Moisés
para pegar um cordeiro, era um cordeiro para cada família. Se a família fosse pequena, convidasse outra família pequena, para que pudesse juntos comerem a carne do cordeiro, as frisuras do cordeiro com erva amarga. Era para comer com a sua veste, já vestido para a viagem, cajado na mão, preparados para sair, porque aquela festa, ela indicava a saída do Egito, aquela festa indicava a quebra do jugo da servidão, a libertação do Egito. Assim a Páscoa, ela teve o seu princípio na libertação de Israel, do jugo do Egito, a libertação da escravidão de Israel no Egito. Quando Israel está peregrinando no deserto, ele vai receber a lei, os parâmetros da lei, e Deus vai dar a Moisés a orientação que, no período da Páscoa, quando o tabernáculo já estava instituído no meio de Israel, o tabernáculo já havia sido construído, Deus agora ordena a Moisés que na Páscoa, no dia da Páscoa, o sumo sacerdote adentraria o Santo dos Santos, ou seja, o tabernáculo, ele era repartido ou feito dentro de 3 estruturas. A primeira estrutura era chamada de pátio ou átrio, aonde o povo judeu se apresentava ao Senhor. A tenda propriamente dita, o tabernáculo propriamente dito, era dividida em 2 partes. A primeira parte era chamada de lugar santo, aonde os sacerdotes podiam entrar. A segunda parte era o santo dos santos, aonde o sumo sacerdote, só ele, uma vez por ano, podia adentrar. Nesse período da Páscoa, então quando chegava a Páscoa, ele fazia todo aquele ritual. Primeiro, ele adentrando o pátio, ele tinha de frente o seu primeiro móvel, que era o altar do holocausto. Ali ele ia sacrificar o cordeiro. Segundo móvel era a bacia de bronze. Esses 2 móveis estavam no lugar chamado átrio ou pátio, onde o povo tinha acesso. Isso já mostra que, assim como Cristo, ele é primeiro a porta que dá entrada, porque o tabernáculo só tinha uma entrada, só tinha uma porta. Assim é Jesus Cristo. Para entrar no reino de Deus, só tem uma porta, só Jesus Cristo é a porta. Ele mesmo disse: eu sou a porta, quem entrar por mim, entrará, sairá e encontrará pastagem. O único meio pela qual o homem chega a Deus é por meio de Jesus Cristo. Adentrando em Cristo, a primeira realidade era o altar do holocausto, aonde o cordeiro era morto. O que é isto? Jesus foi morto por nós na sexta-feira da paixão, a sexta-feira em que Jesus morreu. Ele morre na sexta-feira, ressuscita no domingo de Páscoa. O que é isto? Ele é o cordeiro que foi morto, o cordeiro que deu a vida. Após a morte do cordeiro, o sacerdote, ele se banhava na bacia de bronze, símbolo da palavra, aonde somos limpos das contaminações do deserto. Na palavra é onde nós recebemos a limpeza dos nossos maus hábitos. Jesus disse em João 15, versículo 3, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Queridos, ao adentrar o tabernáculo, no lugar santíssimo ficava a Arca da Aliança. A última mobília no tabernáculo era a Arca da Aliança, aonde a glória de Deus descia, aonde a cavoge descia, era um resplendor de glória tão forte que quando ela repousava sobre os 2 querubins que eram feitos por cima da tampa da arca, eles refletiam a sua imagem do outro lado, dado o esplendor da glória. Ali estava confirmando, quando a cavoge descia, estava confirmando a aceitação do sacrifício, estava aceitando o sacrifício feito aquele ano. Isso indicaria que Israel teria mais um ano de bênção, um ano de chuva, a temporânea seródia, mais um ano de vitória sobre os teus inimigos, mais um ano em que a mão de Deus estaria sobre a nação. Era símbolo do perdão, da misericórdia do Senhor. Por isso, a Bíblia vai nos ensinar
que Jesus morreu na Páscoa e ressuscitou na Páscoa. Por que isto? Ele é o nosso Cordeiro Pascual. Paulo vai dizer no texto que ora ali, que Jesus Cristo é o nosso Cordeiro, ele é a nossa Páscoa. Por que isto? Primeiro, foi ele quem nos libertou, quem nos livrou do jugo da escravidão. Nós éramos por natureza escravos do pecado, escravos do diabo, escravos do mundo. Oh querido, quantas pessoas ainda vivem nessa escravidão, não conseguem se libertar, não conseguem se desvincular. O mundo, querido, lhe oprime, o pecado está lhe agarrando a cada dia, o diabo lhe acorrentando a cada instante. Mas deixa eu lhe dizer, Jesus, ele morreu por nós, ele morreu por você, ele deu a vida para que você fosse liberto, para que você fosse restaurado desta escravidão, fosse arrancado desse jugo. E esta noite a palavra de Deus é o teu coração, ele é a nossa Páscoa, é ele que nos liberta. Eu estou no mundo, mas eu não vivo dominado pelo mundo. Eu estou no mundo, mas eu não sou escravo dele. Não, eu sou servo de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Em Jesus nós temos primeiro a libertação da escravidão. A Jesus também, ele vai nos garantir, assim como o sumo sacerdote entrava no Santíssimo Lugar uma vez por ano. Ó queridos, a Bíblia vai dizer-nos, quando nós lemos a Bíblia, ela nos informa que Jesus, quando ele morreu na cruz, Jesus quando foi crucificado, quando ele foi morto no Calvário, ó queridos, a Bíblia diz que quando Jesus morreu, o véu do templo, olha o que diz a Bíblia, Mateus capítulo de número 27, no versículo de número 51, diz a Bíblia assim: e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Que véu é este? É o véu da separação, é o véu do Santíssimo Lugar. Ó querido, sabe o que está dizendo? Quando o sumo sacerdote entrava no Santíssimo Lugar, ele entrava uma vez por ano, e ficava andando de um lado para outro. Ele não podia parar, ele ficava se movimentando. Isso dizia o seguinte: é um sacrifício transitório. Estou aqui este ano, ano que vem tem que voltar. Estou aqui hoje matando esse cordeiro, mas ano que vem outro cordeiro tem que morrer. Mas a Bíblia vai dizer que quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rasgou, o véu da separação se rasgou, de alto a baixo. É Deus abrindo acesso, é Deus dizendo: não precisa mais, esse sacrifício foi aceito, esse sacrifício é aceito para todo sempre. Ei querido, está livre acesso, está aberto o acesso à presença de Deus. Esta noite Deus está dizendo para você: Jesus te resgatou da vã maneira de viver, e ele te condicionou a estar diante de Deus, diante do Pai. Então adentre a presença de Deus agora. A Bíblia diz que nós, aleluia, podemos chegar com ousadia, oh glória, chegar com ousadia diante do trono da graça de Deus, por meio do sangue de Jesus Cristo. Ele nos deu livre acesso, ele nos deu livre presença do Pai. Então esta noite, esteja na presença do Senhor, usa desse direito, o sangue de Jesus Cristo. Ele morreu, ele deu a vida, ele justifica o pecador, ele morre pelo pecador. Queridos, mas a Bíblia vai dizer-nos que ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. No domingo, no primeiro dia da semana, olha o que diz a Bíblia. Evangelho de João, capítulo de número 20. Capítulo 20 do Evangelho de João, primeiro versículo vai dizer-nos assim: e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro,
e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outros discípulos e foram ao sepulcro, e os dois corriam junto, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegando, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado em um lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegou primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Olha o versículo 9, porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Oh, glória! Era necessário que ele ressuscitasse dos mortos. Por quê? Queridos, Paulo escrevendo à igreja de Corinto, na sua primeira carta, capítulo 15, Paulo vai dizer que o último inimigo a ser vencido foi a morte. Queridos, Jesus em sua vida, nos 3 anos e meio do seu ministério, Jesus vai vencer o diabo com as suas acusações. O diabo vai tentar de todo jeito fazer com que Jesus peque, que Jesus erra, que Jesus desobedeça ao Pai. E Jesus se mantém fiel. Na cruz, Jesus paga o preço pelos nossos pecados. Na cruz, Jesus venceu o pecado. Agora, queridos, ele foi sepultado. Se ele continua no sepulcro, ele só seria mais um mártir. Nós estaríamos no nosso estado de pecado, porque nós não teríamos garantia nenhuma para o amanhã, porque ele teria morrido por nós, mas ele teria sido vencido pela morte. Ele seria apenas um mártir. O sacrifício teria que continuar. Só que a Bíblia diz que ao terceiro dia, quando Maria vai ao amanhecer do primeiro dia da semana, no domingo pela manhã, Maria corre ao sepulcro. Quando ela chega lá, a pedra está removida. Oh, queridos, a pedra está removida. E é interessante observarmos isso aqui, porque quando prenderam Jesus, induziram Pilatos a crucificá-lo, a Bíblia diz que eles gastaram dinheiro para que Jesus fosse condenado. Jesus é posto por pedido de José de Arimateia, ele é posto no sepulcro. Eles vão agora dizer a Pilatos que colocam a guarnição lá, porque corria risco dos discípulos ir lá e roubar o corpo. Quando chega no primeiro dia da semana, o anjo do Senhor desce sobre aquele lugar. Os soldados ficam apavorados, caem por terra. A pedra se move, a pedra é removida da porta do sepulcro. E Jesus ressuscita. Agora esses soldados, a Bíblia diz que esses soldados vão e notificam o fato. Eles vão e anunciam para o sinédrio: olha, veio 2 anjos com muito poder, removeu a pedra e Jesus ressuscitou, só lá de dentro. A Bíblia diz que agora o sinédrio vai dar uma quantia muito alta de dinheiro para que eles não falassem para ninguém. Oh, queridos, eu fico observando quantas vezes nós ainda estamos querendo, quantas pessoas ainda estão querendo, quantos comportamentos ainda são parecidos com esse, querendo comprar pessoas, querendo, com meio de dinheiro, negar a veracidade da palavra, por meio de dinheiro, negar a veracidade do milagre, das bênçãos de Deus. Ei, mas esta noite eu estou dizendo ao teu, eu estou ministrando a palavra ao teu coração. Jesus morreu em seu lugar.
você, para que você fosse perdoado. Ele pagou o preço para que você tivesse livre acesso à presença de Deus. Ele morreu para que você tivesse livre acesso à presença do Pai por meio da oração. Mas ele vai ressuscitar o terceiro dia para que você também tenha o direito, porque Paulo vai dizer em Coríntios 15, se Cristo ressuscitou, ei querido, nós também ressuscitaremos com ele, porque é Cristo as primícias, depois nós os que ficarmos vivos para a sua vinda. Então prepare, querido, ele ressuscitou para te dar a garantia de que ele vive, e ele vivendo, ele deu o direito de você, ele deu o direito que nós vivamos com ele, que nós tenhamos novidade de vida com ele. Então receba hoje o Cristo ressurreto, receba hoje o Cristo ressuscitado sobre a tua vida. Ele ressuscitou. Agora, por que era necessário que ele ressuscitasse? Queridos, primeiro, para vencer a morte. Eu acho lindo quando Paulo escreve à igreja, no capítulo 15, que ele vai dizer, onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Jesus ressuscitou. Aí ele vai dizer assim, tragada foi a morte na vitória. Oh glória! Por que era necessário Jesus ressuscitar? Porque ele precisava nos dar a vitória sobre a morte. Oh, aleluia! Queridos, a certeza é, todos os homens morreriam, a morte triunfava sobre todos, mas deixa eu lhe dizer, Jesus triunfou sobre ela e nos deu direito de vida eterna, nos deu direito de certeza. Eia, Jesus ressuscitou, a morte foi vencida, foi tragada na vitória. Jesus deu a nós a vitória sobre a morte. Segundo, porque era necessário que ele ressuscitasse. A Bíblia diz que ele ressuscitou. 40 dias depois foi assunto aos céus e assentou-se à destra do Pai. Assentou-se à destra do Pai. O que é isso? O sumo sacerdote na antiga aliança, ele ficava transitando diante da arca. Não podia parar, não podia sentar. Por que isso? Faço hoje, amanhã tenho que fazer de novo. Ano que vem tem que estar aqui de novo. Jesus morreu uma vez só. Oh glória! E assentou-se à destra do Pai. É como se o Pai estivesse dizendo assim, eu aceito esse sacrifício para todo o sempre. Oh querido, eu não preciso mais sacrificar nada, eu não preciso de nenhum outro ritual. É o sangue de Jesus, é o sangue de Jesus, é a morte de Cristo, é a ressurreição dele, é ele que está à destra do Pai, e o Pai aceitou esse sacrifício, o Pai aceitou esse sacrifício dele para todo sempre. Oh glória! Aleluia. Jesus ressuscitou. É maravilhoso. Por que ele ressuscitou? Porque era necessário que ele ressuscitasse, para que ele pudesse ter nos dado o direito de que o sacrifício foi aceito. Senão nós, queridos, Israel sacrificava, todo ano tinha um sacrifício, todo pecado tinha que ter sacrifício. Jesus morreu por todos, Jesus morreu por você, Jesus morreu por tua alma, Jesus te deu o direito. Ei, não são os teus méritos, nada que você faça te justifique, nada que você faça te salva. O único que te salva é Jesus Cristo. Ele ressuscitou porque ele precisava consumar diante do Pai. Ele dizer ao Pai, está consumado. E o Pai dizer, eu recebo esse sacrifício para todo sempre. Ele não vai precisar fazer novamente. Então esse sacrifício ainda tem validade para a tua alma, ainda tem validade para a tua vida. Ele não passa de um ano para outro perdendo validade, não. O sacrifício da lei, ele tinha validade, valia por um ano, no outro ano já não servia mais. Ei,
O de Jesus não. O sacrifício de Jesus é eterno. Então receba hoje, abraça hoje, em nome de Jesus, adore aquele que morreu por você e ao terceiro dia ressuscitou. Ele está à destra do Pai, intercedendo, diz a Bíblia, porque era necessário que ele ressuscitasse. Porque nós dependíamos de um intercessor. Oh, glória! Oh, queridos, só temos um mediador entre Deus e o homem. Jesus, homem. Não há outro. Só Jesus pode interceder diante do Pai por nós. Por quê? Foi ele que morreu. Foi ele que se fez homem. Foi ele que deu a vida. Foi ele que ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia. Pelo seu poder. Oh, Ele disse, eu vou dar a minha vida e eu vou tornar a tomá-la. Porque eu tenho poder para dar a minha vida e de tornar a reavê-la. Oh, glória! É só ele. Ele é o intercessor. Ele que está sentado à destra do Pai. Então, esta noite, deixa eu lhe dizer, quem sabe o diabo está tentando te acusar. Oh, Jesus. Quem sabe o mundo está tentando te acusar, dizendo que você não pode, dizendo que você é pecador, dizendo que você é falho, dizendo que você não vai conseguir. Ei, queridos, reconheça Jesus Cristo, clame a Ele. E Paulo vai dizer, a Bíblia vai dizer, é Jesus homem. Sabe o que é isso? Ele sabe quem é você. Ele conhece as tuas limitações. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado como nós. Como nós, em tudo ele foi tentado para que pudesse jogar por nós. Para que ele pudesse, sabe, ele conhece na prática. Ele conhece ao viver aqui no mundo o que é ser um ser humano. Ele sabe quem é você. Ele sabe que por suas próprias forças você não tem como salvar-se. Então, esta noite, Jesus ressuscitou para que pudesse interceder por você. Senão, você estaria no mundo perdido, sem quem pudesse interceder. Mas nós temos Jesus, e Ele está dizendo para você, Ele deu a vida por você, Ele morreu por você. Oh, Aleluia! Porque era necessário que Ele ressuscitasse. Porque nós precisávamos, nós dependíamos do Espírito Santo. Ele precisava ir ao Pai e enviar o Consolador, o Paracleto, aquele que veio para estar ao lado. Se Jesus não ressuscita, o Espírito Santo não vem. Se Jesus não ressuscita, o Espírito Santo não habita em você. Se Jesus não ressuscita, o Espírito Santo não faz morada na tua vida. Se Jesus não ressuscita, você vai continuar vivendo no seu estado de pecado, a tua natureza pecaminosa, a tua natureza caída. Mas Jesus ressuscitou, foi assunto ao céu, tanto que ele prometeu aos seus discípulos, aguarde, porque eu vou ao Pai, e vou rogar ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, outro aqui, está falando de alguém igual a ele, essência de Deus, é Deus de Deus. Oh, querido, é alguém na mesma essência que ele. Não é mandar um anjo, não é mandar querubim, serafim, é mandar, é enviar o outro igual a ele, o Espírito Santo da verdade, que conduzirá toda a verdade, o Espírito Santo que veio para ficar conosco. Oh, querido, e eu louvo a Deus, eu adoro a Deus. O Espírito Santo habita em mim, habita em você. Se não habita ainda, reconheça Jesus, aceita Jesus, Ele envia o Espírito Santo, a tua vida. Receba hoje, se ele recebeu, receba hoje. Era necessário Jesus ressuscitar. E para eu concluir a mensagem, porque era necessário que Jesus ressuscitasse. Se ele não ressuscitasse, nós não teríamos certeza do amanhã. Nós não teríamos certeza do amanhã. Como nós cantamos o hino aqui. Por que nós cremos que Jesus virá? Porque ele ressuscitou. Dizendo, assim como ele foi, ele vai
voltar. Oh, glória! Ei, ele ressuscitou. Ele está vivo para todo sempre. E ele vai voltar. Deus maravilhoso. Ele virá buscar a sua igreja. Ele virá para buscar os lavados e remidos no teu sangue. Ele virá e ressuscitou para que ele pudesse estar conosco. Ele ressuscitou para que ele pudesse vir buscar a sua igreja. Ele ressuscitou para que nos tivéssemos a certeza do amanhã. Hoje eu creio, eu vou morar para sempre com o Senhor. Hoje eu tenho vida eterna em Cristo. Hoje eu tenho a certeza de que eu vou morar no céu de glória. Você que tem essa certeza, adore a Deus comigo, adore ao Senhor comigo. Aí no teu lar, louve a Deus. Deus te deu essa certeza. Você que tem convicção, eu vou morar no céu de glória, me buscar, então adore a Ele, glorifique a Ele. Aleluia, Jesus. Ele ressuscitou, Ele é a nossa Páscoa, Ele abriu acesso aos céus, Ele perdoou, nos redimiu. E por último, no livro de Apocalipse, a Bíblia diz que João, ele foi levado aos céus, viu o trono de Deus. Foi mostrado a ele um livro selado por dentro e por fora. E ele chorava muito porque foi dito a João, nem nos céus, nem na terra, nem embaixo da terra, tinha alguém que pudesse abrir o livro, desatar os seus selos, olhar para o livro e desatar os seus selos. João chorava muito. Por que João chorava muito? Porque ali estava uma propriedade de direito. 7 selos está falando de uma propriedade, de um documento que dava direitos, que esses direitos eram para várias partes. E se aquele selo não fosse rompido pelo proprietário, ninguém receberia a herança. Ei, João chora muito, mas foi anunciado a ele dizendo assim: João, não chore. Eis aqui o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus que foi morto, mas de pé para pegar o livro, desatar os seus selos. Oh, aleluia! Sabe o que João viu? Ele morreu como cordeiro, mas ressuscitou, e como leão da tribo de Judá, ele tem o poder para desatar os selos, romper os selos e declarar a nossa herança, a nossa recompensa. Eu vou morar no céu, mas eu tenho por herança as coisas espirituais. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Urabaquendarácia, Ele ressuscitou para te dar direito, para que você tenha herança, para que você tenha o céu. Herança. Então adore comigo, exalte a Deus comigo, sai do mundo, larga o mundo de pecado e adentre as mansões celestiais por meio de Jesus Cristo. Ele é a nossa Páscoa, Ele é a nossa Páscoa, Ele ressuscitou. Glória a Deus.